4 anos de debate sobre a reforma do Código Florestal brasileiro, nós chegamos à cúpula dos povos, na Rio+20, há 12 anos atrás, com uma crítica contundente à economia verde e o que se faz em nome do clima. Veja bem, isso de forma alguma é negar a realidade, a urgência e a emergência das mudanças climáticas. É simplesmente se colocar com uma visão histórica de como os mecanismos de acumulação eles se renovam, eles se reapropriam, inclusive, das nossas lutas e das nossas consignas, e das nossas palavras de ordem, para aprofundar as formas de avanço, de expropriação dos bens comuns e de privatização. Então, por exemplo, um dos grandes trabalhos do Carta de Belém nesse período foi acompanhar a implementação do CAR, Cadastro Ambiental Rural. E essa ideia de que através de uma plataforma digital e através da tecnologia a gente vai resolver o principal conflito de fundo da sociedade brasileira, que é a injustiça territorial, que é a ausência de reforma agrária, que é a ausência de titulação e que é simplesmente falar de soberania no plano aqui e não tratar da soberania que está na base, da soberania da terra. Porque o nosso mantra é assim na terra como no céu. Não há uma molécula de carbono transformada em crédito no mercado financeiro, intangível, que não esteja relacionada a algum território, a alguma biodiversidade, a algum modo de vida. E isso para nós é um mantra, porque é muito fácil falar números, apresentar grandes gráficos, grandes projeções de moléculas, de gases, e não olhar para o acirramento dos conflitos territoriais que a gente segue vivendo. Então, para nós, como chave de compreender o debate do G20, é que não é possível falar de descarbonização, dissociado de financiarização e dissociado de digitalização. É um combo que vem junto. Não há como medir o carbono sem que eu possa, com isso eu traga todo o aparato de rastreabilidade de drones, de satélites, de softwares, de produtos e serviços que estão cada vez mais sendo prestados por atores estrangeiros, por atores transnacionais, assim como a chegada das patentes verdes também, que vão cada vez mais erodindo um processo de erosão profunda da soberania nacional. Eu fiquei de trazer uma listinha do que a gente considerava 4 pontos negativos e 4 pontos positivos para juntar a nossa conversa depois. Então, a primeira é a gente olhar com muito cuidado a proposta de troca de dívida por natureza, que o Banco Mundial, que a FMI, que o BID e que outros atores vêm promovendo. A gente tem um entendimento nos movimentos sociais que essa dívida é ilegítima, foi feita uma auditoria da dívida. Então não é porque agora estão oferecendo que a gente vai trocar ela por natureza, nem porque é o companheiro Pedro que está na frente disso, patrocinando, por exemplo, na Convenção da Biodiversidade, que a gente vai aceitar. O pagamento e a reparação devem ser incondicionais, é uma dívida histórica. A segunda coisa é que nós temos sim uma crítica a esse modelo de participação social, que inclusive nós submetemos uma proposta ao Plano Clima Participativo, porque ele, ao invés de agregar e juntar as pessoas através de propostas coletivas, ele está reforçando a lógica do CPF, a lógica de individualizar, a lógica de criar um banco de dados que a gente não sabe no futuro como vai ser usado, como um extrato do tipo de posicionamento, do enquete, de onde eu voto, ou seja, no futuro. Outra coisa, ele inclui biometria. Todos esses são ferramentas do capitalismo de vigilância, do capitalismo de plataforma e de todo o debate extremamente necessário. Com isso também eu chego na grande aposta da inteligência artificial como a salvadora da ação climática. Isso foi muito forte agora na COP de Dubai. E a nossa pergunta é possível de verdade uma transição justa baseada na inteligência artificial que vem para tornar obsoleto o humano? Essa é uma pergunta que está aí. E enfim, o nosso outro mantra é que financiamento não é uma pergunta, a pergunta é possível uma transição justa baseada na disseminação voraz, como está sendo, da inteligência artificial? Que mundo do trabalho, e que mundo da natureza, e que mundo da participação humana realmente vai restar depois disso? Para nós, financiamento climático, financiamento da transição justa não pode ser baseado em financiarização. Por mais inovadora que ela possa parecer, não queremos mais dívida, não queremos mais vinculação de emissão de título de tesouro, de emissão de ativos dos territórios da agricultura familiar, dos povos indígenas, nem dos quilombolas, como se isso fosse a
positivos, a gente recomenda que o principal mecanismo para a transição justa e para garantir uma resiliência, uma adaptação e uma mitigação das mudanças climáticas é a reforma agrária, é a articulação de territórios dos povos indígenas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais, é a produção agroecológica, soberania sobre as sementes, estoque público de alimentos. Nós também defendemos a reforma urbana. Por que não pensar quanto cimento evitado, quanta mineração evitada, quanta brita evitada, quanto cascalho evitado, quanto caminhão circulando, ao invés de ocupar todos os imóveis vazios que estão aí já prontos, construídos, para dar moradia para a população. E, enfim, esse debate, o debate que está colocado no G20 é fundamental, é um debate de soberania profundo no momento onde toda a arquitetura de governança internacional recepciona esse novo paradigma multi-stakeholder, onde não mais os Estados nacionais, mas todos os atores, onde tenta se colocar no mesmo barco, nós, movimentos sociais e atores do mercado financeiro, como se não houvesse mais conflito de interesse, como se não houvesse mais o horizonte do lucro e como se isso fosse instrumento de garantia de direitos. Obrigada.